Olá, bom dia. Eu vou reforçar aqui o agradecimento do querido Ale Borba para todos vocês que vieram, os guerreiros e guerreiras aí. Hoje não está sendo fácil. Bom, agora a gente vai para uma etapa aqui Não me apresentei. Eu sou Murilo Roncolato, eu sou um dos gerentes de comunicação e relações públicas do Google Brasil. Agora a gente vai para um painel de um case muito bacana que tem tudo a ver com o dia e, sobretudo, com essa semana, que é uma semana muito importante para a gente, que é a Semana da Internet Segura. Amanhã a gente celebra o dia internacionalmente, aí, né, o Dia da Internet Segura. Hoje a gente começa com um dos eventos que a gente vai ter ao longo da semana. Esse aqui especificamente voltado para devs, para startups, para a gente falar justamente desse tema fundamental nesse processo de produção dos produtos, né, dos aplicativos, dos sites, dos negócios, e de como a segurança nesse contexto é absolutamente fundamental. Não dá para a gente pensar no lançamento de colocar um produto na rua sem pensar fundamentalmente na segurança e no cuidado com privacidade e dados pessoais. Bom, comigo aqui eu vou ter o Lincoln Wando. Ele tem apenas 28 anos. Ele é formado em computação pela Unicamp, com especialização em segurança da computação pelo InfoSec Institute de Washington e executivo MBA por Harvard. Ele é fundador da IDWall, uma RegTech, que basicamente é uma empresa de base tecnológica que ajuda outras empresas a estar de acordo com regulações, nesse caso especificamente na área de dados pessoais, privacidade e segurança. E a IDWall vem crescendo sem parar desde que foi criada em 2016, há 4 anos. Em 2019, logo aqui no ano passado, a IDWall recebeu um aporte de 40 milhões de reais da Qualcomm, totalizando aí 54 milhões já aportados na startup. E tem sido uma verba aí utilizada basicamente para o desenvolvimento da startup e está dando força para esse crescimento. Bom, então, sem mais delongas aqui, chamar o Lincoln, por favor. Muito obrigado pelo convite, viu? Bom, imagina. Bom, eu primeiro, então, vou deixar na mão do próprio Lincoln para contar um pouco da história da IDWall, e que você está em casa aqui, né? É uma startup que teve passagem aqui pelo Google Campus, que ajudou nesse processo aí de aceleração. Acho que você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. E queria saber de você quais são as soluções que, nesse grande tema da segurança, quais são as soluções que vocês oferecem e de onde que veio a ideia de criar uma startup nessa área. Legal. Primeiro, obrigado de novo pelo convite, muito legal estar aqui. Obrigado pela presença nesse dia caótico. Eu vou falar um pouquinho da história da IDWall, porque acho que tem muito a ver com segurança e formas de criar uma solução interessante. Em 2011, eu estava ajudando na criação do primeiro banco 100% digital do Brasil. E naquela época ainda não era nem regulamentado abrir e fechar uma conta 100% online. Então imagina que todos os bancos faziam esse procedimento de uma forma totalmente não escalável, através de agências, gerentes de conta e back-office. Alguns bancos até hoje funcionam dessa forma, você demora 15 a 20 dias para abrir uma conta bancária. Só que a gente queria desafiar esse modelo numa época que ainda não era nem regulamentado isso. E a gente começou a entender um pouco do porquê isso era difícil de ser feito ainda. Então, como vocês sabem, o Brasil hoje perde mais de 200 bilhões de reais com fraudes, de um modo geral, sendo o segundo país no mundo que mais perde com fraudes, só ficando atrás do México. E para fazer esses processos, para abrir uma conta, você precisa verificar o documento de uma pessoa, você precisa verificar a identidade de uma pessoa, você precisa estar de acordo com vários compliances, né, KYC, conhecer o cliente, anti-money laundering, mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.
e coisas relacionadas. Então, você realmente precisa fazer uma análise muito profunda do cliente que você está abrindo a conta naquele momento. E eu era arquiteto de soluções naquela época do banco, e eu fui a mercado buscar soluções que me ajudassem a atender isso, porque a gente sabia que não era uma competência nossa desenvolver esse tipo de solução. Mas nós não encontramos nada. Depois eu fui tentar desenvolver dentro de casa, mas o banco ainda era bastante engessado, difícil de fazer inovação e principalmente produtos que eram fora do core, né, que dependem de muita tecnologia. E a gente não conseguiu, tanto que o banco demorou 6 anos ou mais para ser lançado. A regulamentação veio em 2014, 3 anos depois da iniciativa de a gente tentar começar a criar o banco. Mas isso me deu vários insights, né, e ficou na minha cabeça. Depois eu fui criar minha primeira startup, que não era a ADWall, que era um marketplace de locação de equipamentos para construção civil, mercado gigantesco, e eu percebi que tinha um problema muito parecido. Hoje no mercado de construção civil você tem muita inadimplência e muita fraude. Então as pessoas criavam construtoras falsas de equipamento, locavam 10 milhões de reais em equipamento, mandavam entregar num galpão vazio e roubavam todos os equipamentos no dia seguinte. E para evitar esse problema, as empresas faziam uma homologação de fornecedores, que demorava 4, 5 dias ali de pedir referência de fornecedor, de cliente, etc. E nesse meio tempo, né, obviamente, que o meu marketplace, que fez a união dessas duas pontas em 1 minuto, perdia relevância e eles acabavam transacionando por fora. Então não deu tão certo quanto eu esperava. Mas isso me deu um insight, né? Depois, em junho de 2016, que foi quando a gente começou a ADWall, eu parei para pensar nesses problemas e falei, olha, tem coisas em comum aqui, né? O principal problema que eu precisava resolver é como criar relações de confiança para a era digital. Como eu faço um banco confiar numa pessoa física de forma instantânea, para que ela abra a conta naquele momento e de forma online, através de mecanismos online também. E como eu faço a locadora confiar na construtora para alugar o equipamento, 10 milhões de reais em equipamento. E exatamente por isso que a gente criou a ADWall. Então, hoje, a gente fala muito de transações, né, de fintechs, etc., mas a camada mais básica por trás de todos esses aplicativos é a confiança. Então, quando você entra num Uber ou num 99, você está confiando no motorista. Quando você aluga uma casa no Airbnb, você está confiando, as duas partes estão confiando que nada demais irá acontecer. E exatamente por isso que a gente surgiu. Então, a gente desenvolveu uma série de tecnologias para ajudar nesse processo. Como que funciona? Primeiro, a gente precisa validar um documento. Então, aquele processo que já é conhecido hoje de você, de tirar foto de um documento, e esse documento ser analisado automaticamente, nós que desenvolvemos, né? Hoje a gente já trabalha, depois eu falo um pouquinho das empresas, mas a gente já trabalha com mais de 200 empresas ajudando nesse processo. Então, você tira uma foto do documento, a gente entra na SDK mesmo, ali no aplicativo, bem integrado, para saber, primeiro, o usuário é um pouco complicado, né? Então, às vezes a gente pedia para tirar foto do documento, ele jogava o documento lá na frente, tirava a foto daqui. Então, primeiro eu preciso saber, o documento está dentro da foto? Ele está todo enquadrado? Ele está legível? Tem algum tipo de reflexo? Porque a CNH tem uma peculiaridade que ela tem um plástico, né? E dependendo do jeito que você vai tirar a foto, ele dá o reflexo e não permite que você tire. Então, a gente aplica a inteligência artificial para a gente ir detectando naquele momento se todos esses mecanismos estão ok na hora de tirar a foto, evitando que o usuário tire uma foto ruim e tenha que refazer o processo. Depois, a gente extrai as informações do documento de forma automatizada e valida as informações, para saber se, por exemplo, a pessoa não trocou o nome, a data de nascimento, o CPF, a foto, ou qualquer coisa nesse sentido. Depois, a gente precisa saber se a pessoa que está tentando utilizar aquele documento, legal, eu sei que o documento é válido, agora eu preciso saber se a pessoa que está tentando utilizar aquele documento é o dono do documento. E aí eu faço face match com prova de vida, né? Então a gente desenvolveu uma tecnologia que vai detectando movimentações faciais da pessoa para saber que não é uma foto de foto, nem uma foto de uma pessoa falecida. E depois faz o face match com a comparação do documento, para saber se ele é o dono do documento. E depois a gente faz a análise de risco automatizada, que é exatamente esse processo de prevenção, lavagem de dinheiro, etc. Então a gente vai em 250 fontes de dados diferentes, busca informações naquele momento sobre aquela pessoa, cruza esses dados e dá um score de risco dependendo do que a pessoa está tentando fazer.
Você tem uma ideia de volume de dados que vocês mexem aí? Porque tem os dados pessoais, mas também você está falando aí de dados sensíveis, né? Vocês têm essa tecnologia de reconhecimento facial, etc. Legal. Hoje a gente trabalha com 11 bancos, então o volume de 11 bancos vem para a gente, 7 unicórnios, né? iFood, 99, Log, etc. A gente transaciona alguns milhões, a gente processa alguns milhões de pessoas por mês na nossa plataforma. Isso tem crescido de uma forma exponencial. Então, a gente faz toda essa análise e entrega o resultado para o banco ou para a empresa para saber se ela pode fazer ou não aquele processo. Então, é legal que está relacionado com várias etapas de segurança. Isso também deixa bastante atento a gente para as questões de segurança internas da empresa. Estava falando da questão de confiança, também tem uma confiança enorme aí dos clientes com vocês, né? Que você tem que trabalhar para construir, porque para lidar com essa quantidade de dados, realmente. Exatamente. Hoje a gente criou, né, um processo até parecido com o do C6, etc., de segurança. Então, a gente tem um Red Team, e o legal do Red Team é que ele não só faz pen test white box, por exemplo, com mais informações, né, todas as informações do sistema para tentar atacar, mas a gente também faz muito phishing. Então, se alguma pessoa interna da empresa que tem acesso à criação de e-mails, por exemplo, corporativos, criar um e-mail de, meu nome é Lincoln Furlando, aí a pessoa cria um e-mail de lincoln.furlão, meu e-mail é lincoln@idwall.co ou lincoln.ando. Se alguém cria um e-mail lincoln.furlan@idwall.co internamente e tenta extrair informações de outros funcionários, isso funciona? Então, é super legal você fazer esse teste, porque isso dá um outro nível de maturidade para a sua empresa, de como ela deve verificar as informações antes de prosseguir com um procedimento como esse. E a gente faz coisas parecidas também para clientes, né? Se você pega um domínio parecido de um cliente seu e tenta enviar um e-mail para o Customer Success, pegando exatamente a pessoa que ela interage, perguntando informações relevantes daquele cliente. E é legal que a gente vai fazendo essas dinâmicas de Red Team e campanhas de conscientização em conjunto. Aí depois a gente tem o Red Team, temos o Blue Team, que é ISO, SOC, todas as questões de segurança física, como vai funcionar isso, né, e ajudando a defender. E tem a figura do AppSec também, né? Que é a pessoa que, quando está sendo desenvolvido o sistema, a pessoa de segurança é envolvida para criar o Secured by Design, né? Que tem se falado muito, para que ela fale, olha, você não pode fazer um acesso ao banco dessa forma, por exemplo. E até cria, né? Às vezes essa equipe está dentro de uma área de infraestrutura. Então, toda vez que um desenvolvedor for tentar ter acesso ao banco, por exemplo, ele tem que usar essa biblioteca que foi criada pela equipe de AppSec. E isso ajuda a criar as plataformas super seguras desde o momento zero. Depois a gente tem os pentests black box, que são feitos de forma externa, né? Então a gente contrata empresas para fazer, e os programas de bug bounty, como foram citados. Então é legal que isso traz resultados bem positivos para a gente, né? A gente é uma empresa pequena, mas só ano passado a gente investiu mais de 3 milhões em segurança, e esse investimento continua a subir. E é legal que posicionou a gente de uma forma bem legal. Então, no Bug Bounty, que a gente fez através da Cinec, um desenvolvedor, um hacker, né, para encontrar uma vulnerabilidade de baixo risco para a empresa, ele demora 212 horas. 212 horas dá mais de um mês, se você for pensar em dias úteis. E normalmente a anatomia de um ataque de um hacker não funciona dessa forma. Ele não fica um mês investigando 8 horas por dia para tentar encontrar uma vulnerabilidade. Às vezes ele para nas coisas mais básicas, né? Ele roda um scam, ele vê alguns exploits, o que está rodando, para tentar explorar. Então isso deixa a gente bem confortável em relação a todos os dados que a gente trafega dentro da empresa. Deixa eu aproveitar que você está falando dos processos. Imagino que tem muita gente que quer de startup, ou enfim, ou que já tem uma, ou que está pensando em formar uma. Você compartilhar com a gente como que vocês se estruturam em termos de time, porque além da equipe de segurança especificamente, você tem que ter alguém ali dentro que sabe tudo de regulação para fazer, né, uma espécie de compliance interno de vocês. Então, quais são as práticas e pensar os produtos já com essa visão. E para quem está começando ou está pensando em estruturar uma startup ou um time de segurança, por onde começar? Quais áreas priorizar? Quantidade de profissionais que tem que dedicar para essa área? Legal.
Uma das coisas que a gente gosta de falar é que segurança para a gente, por a gente ter tantos dados e ser tão crítico, não é necessário uma equipe, mas sim a conscientização de toda a empresa. Porque sem isso, né, o Customer Success vai falhar e vai dar informações que não deve, ou a equipe de vendas pode falar alguma informação confidencial e etc. Então, colocar um mindset em todas as pessoas é o mais importante. Nós somos uma empresa de segurança e nós precisamos evitar esse tipo de problema. A partir daí, né, startups nem sempre têm todo o budget do mundo disponível para criar suas soluções. Então, algo muito importante é que a pessoa inicial que esteja desenvolvendo o sistema, ele já tenha consciência sobre algumas coisas, que ele faça um pouco o papel do AppSec. Depois, conforme você vai evoluindo isso, você vai criando chapters, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com o Engineering Culture, lá muito divulgado pelo Spotify, mas você vai começando a criar capítulos que são comuns que devem estar em todas as squads, né? Então, você tem as squads que são os grupos voltados a produto e você tem os chapters voltados para segurança, por exemplo, LGPD, privacidade de dados, etc. Então, se você ainda não consegue fazer isso, o PO ou o PM, né, o Product Owner ou o Product Manager que está desenvolvendo a plataforma, é extremamente importante que ele tenha essas preocupações para colocar essa consciência na equipe e faça esses questionamentos. Depois você vai começando a construir alguns protocolos. Eu gosto mais de começar pelo Red Team, né, para você entender suas vulnerabilidades e as pessoas têm a capacidade de já remediar isso de alguma forma, e depois você vai se preocupando mais com compliance, SOC, ISO 27001 e etc. Pelo menos para uma empresa que não é PCI Compliance, né, porque aí teria que começar o contrário. Legal. E vocês têm uma questão que eu acho interessante, que é basicamente vocês cresceram e se desenvolveram junto com a formação aí da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovado em 2018, mas ela já vinha de uma discussão anterior, depois de idas e vindas, aí ela finalmente foi aprovada em 2018 e entra agora em vigência em agosto desse ano, né, a LGPD. Como é que a lei ajuda ou colabora ou facilita aí para as empresas da área de segurança que lidam aí com dados pessoais, estão pensando em privacidade? E quais, do seu ponto de vista, seriam os maiores desafios para uma empresa, uma startup, enfim, que vai lidar com essas questões neste ano, né? Então, quais são os principais pontos da lei que essa empresa tem que estar ligado? Como é que é? Legal. Primeiro que eu acho que depende muito de como a lei vai ser enforced, né? Então, como ela vai ser executada. A gente fala muito de uma Agência Nacional de Proteção de Dados e seria um órgão técnico que é extremamente importante. A partir disso, eu acho que a lei é extremamente necessária. Então, é difícil a gente falar hoje, por exemplo, de alguma empresa que transita ou retém dados de cartão de crédito ou de pagamentos das pessoas sem ser PCI Compliance. Então, não passa pela cabeça das pessoas que isso é possível, né, que isso poderia acontecer. Porém, por outro lado, a gente tem N empresas que lidam e tratam dados pessoais, desde o prédio que você vai entrar, que tira uma foto da sua cara, do seu documento, você não sabe onde aquilo fica armazenado, você não sabe quem tem acesso àquilo, por qual motivo. E isso é o início das fraudes, na verdade, né? A partir do momento que você tem esse tipo de informação em mãos e você não tem controle, as pessoas têm N notícias, né, de DVD sendo vendidos nas 25 de março, etc., sobre dados pessoais que acabam saindo desses prédios, por exemplo. Então, eu acho que a lei é extremamente necessária. E a partir disso você vai construindo coisas para ajudar. Então, uma das coisas que a gente fez, né, isso vem desde a GDPR, né, antes de virar a LGPD no Brasil, a gente vem acompanhando a lei na Europa, como ela estava se dando, e a gente já estava pensando em Privacy by Design, alguns conceitos assim. A gente criou um produto que chama Meu ID, que é, por exemplo, uma forma de você centralizar os dados pessoais da pessoa e dar total controle para ela sobre os dados. Então, a gente consegue, através de um app, validar biometria facial, e-mail, telefone, documentos e background check relacionados àquela pessoa. E tudo fica criptografado num lugar único, onde só aquela pessoa tem acesso, e a gente não faz nada com aqueles dados sem o consentimento daquela pessoa. E quando ela precisa, por exemplo, entrar num prédio, ao invés dela, por exemplo,
dá o documento, ela simplesmente apresenta o QR Code que é gerado de forma dinâmica no aplicativo para se identificar. Isso dá uma série de possibilidades para você abrir cadastros de forma instantânea, parar de ser vítima de processos de cadastros, etc. Tudo isso veio através da lei, de você pensar, eu preciso gerar inovação, para me adaptar à lei, para eu conseguir também ter produtos competitivos. Então, eu acho que é extremamente positivo para as empresas, principalmente que trabalham no ramo de dados, pensarem nisso como uma possibilidade de inovação. Para as outras empresas, eu acho que é extremamente importante verificar se o fornecedor, porque às vezes a gente usa N tipos de software, né? Dentro do meu recrutamento, eu utilizo softwares, dentro dos meus contratos, para gerenciar contratos também, tudo lá tem dados pessoais. Eu acho que é extremamente importante que as empresas, como elas não conseguem fazer tudo dentro de casa, elas contratem fornecedores que consigam atender essas regulamentações e ajudá-las a estarem compliant. Perfeito. Isso era uma das questões, né? Você passou um pouco por esse tema de como a segurança tem que estar em todas as áreas dentro de uma startup, de uma empresa, para a coisa funcionar. E, de fato, pensar em segurança tem que ter todas as pontas, né? Pensando num produto, num app, num site, tem que ser governo, as empresas e usuários também, né? A minha questão para você é como é que você, que está aí na ponta, né, lidando com clientes, lidando com o setor privado mais diretamente, como é que você vê essa cultura de segurança entre os CEOs, enfim, inclusive entre os desenvolvedores, né? A Cris e o Cláudio do CERT comentaram um pouco disso, de como até desenvolvedores, às vezes, cometem umas falhas de segurança super graves que podem comprometer aí dados pessoais ou, enfim, informações sigilosas das empresas. Como é que anda essa cultura de segurança dentro das empresas? Legal. A gente vê bastante isso, tá? Porque a gente normalmente interage com duas áreas dentro da empresa. Uma que é mais relacionada à segurança, pode ser desde jurídico, segurança interna, compliance, etc. E tem a área de negócios que quer fazer as coisas acontecerem. E elas têm métricas quase que opostas, né? Uma que é quanto mais pessoas você negar, melhor, porque você está evitando fraude, etc. E a outra abre a porteira, deixa todo mundo entrar e depois a gente resolve esse problema. Então, eu acho que as pessoas, né, os CEOs, as empresas de um modo geral, elas têm que tentar conciliar interesses, né, e desenvolver metas e métricas que ajudem a empresa a ir para o mesmo lado, porque senão você acaba criando um conflito interno gigantesco, as pessoas ficam batendo cabeça uma nas outras ali, elas não conseguem desenvolver, uma quer brecar, uma quer proibir, uma quer colocar N barreiras e outra quer liberar tudo e criar o que vier para dentro da base está ótimo. Então, a partir do direcionamento macro, de visão da empresa, estratégia, você consegue direcionar o comportamento dos seus funcionários, das suas equipes. Então, eu vejo ainda uma resistência muito grande das pessoas, principalmente da área de negócio, que eu preciso MVP, vou lançar, depois eu vejo qual que é o problema que vai dar. Mas isso cria um legado técnico, né, muito grande, um débito técnico muito grande, que é muito mais difícil você corrigir, você gasta muito mais tempo corrigindo esse problema do que você gastaria inicialmente para desenvolver uma solução já segura. Então, eu acho que tem que ser encontrado esse equilíbrio e que as empresas ainda precisam aprender muito com isso, né, com uma visão mais empática com ambos os lados para definir métricas que fazem sentido para os dois. Você, inclusive, falou de Privacy by Design, Security by Design. Então, é justamente inverter essa ordem, né? Então, antes de pensar o produto, a solução, etc. e tal, colocar isso como o primeiro estágio, né? Como é que a gente garante que essas informações vão estar seguras? Exatamente. Isso vem um estágio um pouco depois, né? Quando a empresa já tem um pouco mais de maturidade, mas com a figura do AppSec, pensando em Privacy by Design, Security by Design, etc., é possível, né? Você não deixa, tem uma técnica do Pocoyoco, se eu não me engano, que fala que é impossível você desenvolver um sistema que seja falho, porque isso veio lá de trás, né? Quando as pessoas ligavam tomada 220 na fábrica e queimava toda vez, eles mudaram, né? Em vez de ser redondo, virou chato 220 para as fábricas e impedia que as pessoas ligassem a tomada e queimassem o equipamento. Então,
A equipe de AppSec ela vem exatamente para isso. Quando você for fazer acesso a banco, você vai usar essa biblioteca, que hoje já não é vulnerável a SQL injection, não tem um possível Stack Overflow, não dá para fazer um overflow, um buffer overflow, desculpa, e coisas relacionadas a isso. Então, a partir do momento que você estrutura isso e pensa em Secured by Design, você consegue fazer com que as pessoas torne-se quase inconsciente você aderir à segurança, né? Dando facilidade para os desenvolvedores ou para todas as pessoas do processo, para elas se conscientizarem mais sobre isso. Legal. Bom, vou aproveitar o gancho aqui para fazer um merchan. Bem brevemente, nessa semana, além dos eventos aí, dos quais o Google está participando, organizando, a gente está fazendo o lançamento de um material atualizado, que é do programa Seja Incrível na Internet, que ataca justamente nessa questão da educação. Então, é um material educativo de segurança online e cidadania digital, voltado, e esses são as grandes novidades, né, para professores e alunos, e para pais e filhos. Então, como é que a gente coloca mais esse tema presente dentro da sala de aula ou dentro das casas? Como é que a gente torna esse um assunto natural e do qual todo mundo está familiarizado? Então, quem quiser conferir, já está atualizado o nosso site, que é o g.co, o URL encurtada, né? g.co/Seja Incrível na Internet. Recomendo e mandem feedbacks. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, talvez final, voltado muito para tendências, que tem alguns temas que já são dominados, aí já são comuns na área de segurança, mas essa é justamente uma área que você precisa estar constantemente se atualizando para não ficar para trás. Então, queria saber de você, que está na ponta disso, pensando, tendo que pensar sobre isso, né, tendo que estar sempre à frente. Quais são as tendências, em termos de segurança, para que as startups, as empresas que vão atuar nessa área, têm que estar de olho? Quais são as grandes novidades, o tipo de fraude, enfim. E, de um ponto de vista de mercado, se startups que estão pensando também em atuar na área de segurança, ou, de toda maneira, uma startup que seja de qualquer área, mas que vai ter que necessariamente pensar em segurança para a sua própria empresa, no que tem que ficar de olho e se tem espaço, se tem, né, áreas de atuação possível que você enxerga aí, que essas empresas e startups podem ocupar. Legal. Eu acho que uma coisa que nunca sai de moda, né, a tecnologia avança, muita coisa acontece, mas as pessoas acabam sempre sendo os alvos mais vulneráveis, né? Todo mundo sabe isso, mas eu aposto que se vocês rodarem uma campanha de phishing dentro das suas empresas, bem feita, né, vocês vão descobrir muita coisa. Então, eu acho que a conscientização, né, é realmente muito importante para que isso não aconteça mais, independente da tecnologia que esteja sendo usada. Então, a engenharia social sempre vai ser um problema, porque as pessoas não têm patch de update, né? Então, é sempre importante conscientizar as pessoas a respeito disso. Outras tendências que eu vejo que são extremamente importantes, dependendo da indústria que você está, mas IoT e 5G vai ser uma combinação extremamente poderosa, mas também perigosa, né? Então, são estruturas... IoT, Internet das Coisas, isso. Exatamente. Quando você pensa que tudo vai estar conectado na internet, tudo pode ser ativado remotamente, todas as empresas passam a ter que se preocupar com segurança. Desde o carro que você dirige, que antigamente era impossível alguém acessar remoto e agora é possível, até a sua geladeira, que tem inteligência artificial para saber quais itens está faltando, mas alguém, sei lá, pode descobrir sobre as alergias que você tem ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é uma infraestrutura extremamente complexa, e provavelmente os primeiros provedores que vão dar suporte a isso talvez não tenham, principalmente as empresas que vão entrar, né, as startups que vão começar a trabalhar com isso, talvez não tenham o nível de sofisticação necessário para isso, e acho que é extremamente importante a gente ficar de olho. E outro, puxando um pouco ainda de volta para a engenharia social, porque, como eu falei, tecnologia avança, progride, e a gente cada vez menos precisa se preocupar com isso. Mas uma das tendências, né, é fake news e deepfake.
Deepfake é basicamente, através de inteligência artificial, você conseguir simular que uma pessoa fale algo que ela não falou. E isso é aplicado de diversas formas, né? Desde um vídeo íntimo que a pessoa não fez, mas você consegue colocar exatamente o rosto dela ali, até, por exemplo, nas campanhas eleitorais de 2022, acho que isso pode ser amplamente utilizado para espalhar desinformação. Se hoje as pessoas acreditam numa campanha de WhatsApp que está sendo encaminhada massivamente para as pessoas, quando elas verem, né, um presidente, um candidato a presidente falando algo, vai ser ainda mais óbvio que elas vão divulgar essa informação. Então, a gente precisa educar, como o Google tem feito, ajudado, né? E também pensar a respeito dessas tecnologias, como a gente pode evitar esse uso de tecnologia. Até a gente faz muito essa reflexão, a gente faz reconhecimento facial. Então, como que a gente lida com esse tipo de coisa? Quais são os mecanismos que a gente tem que ter desenvolvidos para daqui 5 anos que deepfake vai ser extremamente utilizado para evitar esse tipo de fraude na nossa plataforma? Então, eu acho que isso é uma reflexão boa, que acho que serve para a gente não só como pessoas, funcionários ou empresários, mas também como pessoas e civis, para que a gente não cometa alguns erros aí no futuro. Antes de você falar da questão do mercado, uma curiosidade, a ideia de deepfake, é possível que afete também o campo que você mais lida, que é o de falsidade de identidade? Depende de como a empresa faz, sim. Então, existem mecanismos que, por exemplo, muitas empresas permitem que você, ao invés de gravar o vídeo ou tirar a foto na hora, você faça um upload da foto. Porque eles não têm, por exemplo, um app. Eles só têm eles têm uma interface web que pluga através de uma API. Então, você não consegue verificar algumas coisas naquele momento, ou, por exemplo, controlar a câmera que está sendo aberta. E aí eles dão a opção da pessoa enviar a foto através de uma foto que já foi tirada. E aí é extremamente fácil de você burlar esses mecanismos. Então, tudo isso são preocupações, né? E se ainda existe oportunidade de mercado, eu acho que sim. São mais de, como eu disse, né, 200 bilhões que a gente perde com todos os tipos de fraudes possíveis. O brasileiro é criativo para tudo, para criar solução, mas para criar fraude também. Acho que é exatamente por isso que as melhores soluções vão sair do Brasil em relação a isso, porque a gente tem um mercado extremamente hostil, assim como a compensação bancária virou referência, né, o tempo que isso demora, por causa da alta inflação antigamente, a gente tem um problema gigantesco, um mercado extremamente hostil que não permite que as empresas errem em relação a fraudes, por exemplo, ou que cada vez menos elas errem em relação a isso. Então, existem muitas oportunidades, né? Esse mercado tem cada vez crescido mais e tem bastante coisa legal para explorar. E a gente tem interesse em fazer várias parcerias também para criar esse grande mecanismo de combate à fraude da América Latina, né? Bom, da minha parte, esgotei aqui minhas perguntas. Obrigado, inclusive, Lincoln, mais uma vez por isso. Eu abro agora, então, eu estou aqui... Estava monitorando o tempo, você pontual, viu? Estou bem orgulhoso disso.